Olá, minhas amadas irmãs, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todas. Espero que todas estejam bem, tenham passado o final de semana bem. Que hoje é segunda-feira, né, o início da semana. Que todas estejam bem, tenham uma semana abençoada na presença do nosso Deus. Amém, minhas amadas irmãs. Antes de tudo, eu peço para que as irmãs se inscrevam nesse canal, deem um joinha, apertem no seu like, para que esta palavra chegue mais adiante, chegue nas famílias, nos lares. E para que também o YouTube veja que estamos falando de coisas boas, de coisas agradáveis. Amém, minhas amadas irmãs? Antes de tudo, estou aqui com a palavra de Deus, irmão, no livro 2 Reis 5, verso 1, que nos diz assim, que nos fala de Naamã. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, e era um grande homem diante do seu senhor, e muitos respeito, porque por ele o Senhor derá o livramento dos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. E sairá a tropa da Síria e da terra de Israel. E levaram pressa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: Tomará que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele restauraria da sua lepra. E então entrou Naamã e mortificou a seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: Vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 cidros de ouro e 10 mudas de veste. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: Logo em chegando a ti esta carta, saiba que eu te enviei Naamã, o meu servo, para que restaure da sua lepra. Sucedeu, pois, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: Sou eu Deus para que mate e para vertificar, para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem da sua lepra, pelo que desviaram nortal, peso, e vinde que buscai os anciãos contra mim. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgará suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as tuas vestes? Deixa vir a mim, saberá que há um profeta em Israel. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra aqui do Senhor, de Deus, está falando para mim e para você, minhas amadas irmãs, que Naamã era um homem, era um chefe respeitado, né, pelaquela nação ali, naquela cidade, naquela época. Porém, ele era um homem leproso. Ele tinha uma lepra. Era um chefe, tinha muitos soldados, que muita gente ali era obediente a ele, porque era um homem valoroso diante daquelas pessoas, diante daquele povo, respeitado, né? Mas ele tinha uma lepra. Ele tinha algo nele que não fazia bem a ele. Por ele ser um homem respeitado, ter gente ali que obedecia a ele, ele tinha esta lepra. Louvado seja Deus. E esta menina, que era de Israel, e foi levada, e essa menina ficou na casa de Naamã, e falou de Deus ali naquela casa. Falou do Senhor naquela casa. E através dessa menina, que conhecia Eliseu, um profeta de Deus, ele disse: Se o meu Senhor conhecer o profeta de Deus, ficará livre da lepra. Louvado seja o nome do Senhor. E ele foi até Eliseu para ser curado da lepra.
Louvado seja o nome do Senhor. E hoje o que daria? Um homem respeitado, bem-sucedido, chefe ali de muitos que era obediente a ele, mas porém, por baixo das vestes dele, tinha uma lepra. Louvado seja o nome do Senhor. E o profeta de Deus, o homem do Senhor, aleluia, mandou ele dar 7 mergulhos no mar do Jordão. Louvado seja o nome do Senhor. E ali ele se irritou, ele não gostou, porque ele queria que Eliseu fosse até ele. E Eliseu mandou um servo dele, mandar ele dar 7 mergulhos no rio Jordão. Louvado seja Deus. E ele deu 7 mergulhos no rio Jordão. E a palavra de Deus diz, minhas amadas irmãs, que a pele dele ficou limpa, purificada, como a pele de uma criança. Louvado seja Deus. E muitas vezes temos algo na nossa vida que perturba a pessoa. Qual é a lepra que você tem? O que é que lhe perturba? O que é que lhe aborrece? Louvado seja o nome do Senhor. Para que você venha apresentar a Deus, porque o nosso verdadeiro remédio se chama Jesus. E Jesus, ele cura, ele tira a lepra, ele liberta, porque esse trabalho que Jesus faz nas nossas vidas, curar, salvar e libertar. Louvado seja o nome do Senhor. Este homem, minhas amadas irmãs, um homem ali respeitado, com muitos funcionários ali, muitas pessoas obedeciam a ele, mas porém ele tinha uma lepra. Qual é a sua lepra? Louvado seja o nome do Senhor. Qual é a sua lepra que você tem, minhas amadas irmãs? Muitas vezes, aleluia, é algo na nossa vida. Não é obrigado ser uma lepra ali, a doença da carne. Muitas vezes temos coisas na nossa vida que é pior do que uma lepra. E só Jesus para nos libertar, para tirar aquele mal da nossa casa, da nossa vida, da nossa família. Porque é assim que Deus faz. Porque ele fez o Naamã dar 7 mergulhos no Rio Jordão. Sem ele mesmo querer dar os 7 mergulhos, mas ele foi ali e deu os 7 mergulhos no Rio Jordão. E a palavra de Deus diz que ele foi pagar Eliseu. Quando ele deu 7 mergulhos no Rio Jordão, naquela água suja, que a água naquela época a água era suja, diz a palavra, e ele não queria se mergulhar naquela água suja, mas ele mergulhou. Porque quem faz a cura, quem liberta, minhas amadas irmãs, é Jesus. É ele que faz a diferença na nossa vida. E aquele homem ali ficou purificado da lepra, porque aquela menina que era de Israel ficou naquela casa. Louvado seja o nome do Senhor. E ela foi falar de Deus para aquela família. A diferença na casa que tem uma pessoa que ali, aleluia, faz a diferença naquela família. E aquela menina ficou ali naquela casa para trabalhar, para ser uma serva daquele povo ali, da dona da mulher de Naamã, e falou do nosso Deus naquela família. E através daquela menina, que conhecia um homem de Deus, um servo do Senhor, aleluia, aquela menina ali, através dela, aquele homem ali ficou liberto da lepra, da sua lepra. Que coisa linda, que coisa extraordinária, aleluia, quando Deus usa uma pessoa para fazer algo na vida de outro. É muito lindo isso, minhas amadas irmãs. Eu digo isso porque minha pessoa, acho lindo quando Deus usa ali um vaso dele, um vaso dele, para ali libertar, para fazer uma oração, para curar, para fazer ali o que ele quer fazer naquela vida. E Deus usou aquela menina foi trabalhar naquela casa, naquela família, aquele homem ali, muito respeitado por todo mundo, mas por baixo da roupa dele tinha uma lepra. E quem é que faz as maravilhas nas nossas vidas?
Só Jesus, minhas amadas irmãs. Só Jesus tem o poder de fazer. E a palavra de Deus diz, minhas amadas irmãs, que aquela menina falou de Deus ali. Que tinha um profeta de Deus. Aleluia. E aquele profeta, através de Jesus, Jesus usou ele. Ele era obediente à palavra de Deus. E aquele homem foi purificado. A palavra de Deus diz que a pele daquele homem ficou igual à pele de uma criança. Ficou a pele limpa, purificada. Porque é assim, minhas amadas irmãs, que Deus faz. Deus, quando faz a obra na vida de um ser humano, é muito lindo. É muito lindo. Deus faz tudo, aleluia, tudo perfeito. Ele não faz nada de metade, nem de pouquinho, ele faz perfeito. Porque ele é perfeito e ele é justo. Aquele homem ficou livre, liberto daquela lepra. Qual é a lepra que você tem para ser liberta? Porque quem liberta é Jesus, minhas amadas irmãs. Põe a sua fé no Senhor Salvador Jesus Cristo. Ele é que nos liberta das lepras, daquilo que não convém do nosso Senhor. Como ele libertou aquele homem daquela lepra. Ele liberta você da mesma forma, porque ele é o mesmo Deus que libertou aquele homem desta lepra. Ele liberta você. Porque Deus, ele é especialista em libertar, em curar e salvar. Ele é especialista, minhas amadas irmãs. Abaixa eu e você ter que crer, confiar nesse Deus tão lindo que ele é. Que curou aquele homem. Através do profeta dele. Ele usou o profeta dele. Que ele desse 7 mergulhos no Rio Jordão. E ele mergulhava e não ficava mais no 7º mergulho. Ele ficou liberto. Que coisa linda. Que coisa maravilhosa Deus faz nas nossas vidas quando nós cremos e como somos obedientes. A obediência faz parte da fé, minhas amadas irmãs. Obedecer a Deus. Fazer aquilo que Deus quer que a gente faça para o reino dele. Para que o nome dele venha a ser glorificado. E através daquela menina que mandou ele ir falar com o profeta do Senhor. Com o profeta Eliseu. Aleluia, diz a palavra que aquele homem foi liberto. Que continua falando aqui. E era um grande homem diante do seu Senhor. De muito respeito, porque por ele o Senhor dará o livramento aos cídros. E era este varão, homem valoroso, porém leproso. Era um homem muito respeitado. Um homem que tinha posse. Mas, porém, dentro das vestes dele tinha uma lepra. Louvado seja o nome do Senhor. Qual é a sua lepra que você tem? Para que você venha se livrar. Para que você venha ter fé. Para que você venha ser obediente à palavra. Para que o nosso Jesus venha libertar da lepra. A lepra, muitas vezes, é de uma chateação, é de um aborrecimento. É algo dentro da sua casa que você não gosta. Algo que aconteceu com você que você não está aceitando. E só Jesus tem o poder de nos libertar, como ele libertou este homem, esse chefe, ali naquela cidade da Síria. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E aquela menina falou do profeta Eliseu. E aquele homem foi em busca do profeta de Deus. E o profeta disse, vai dar 7 mergulhos. Mandou um funcionário dele. Vai dar 7 mergulhos no Rio Jordão. E ele ficou chateado porque não foi Eliseu que foi falar com ele. Foi o servo de Eliseu. Aleluia. E aquele Rio Jordão, a palavra de Deus diz que era água muito suja. A água do Rio Jordão era muito suja. E ele não queria. Mas o servo dele mandou ele dar os 7 mergulhos. E ele foi obediente. Mesmo eles, sem querer, ele deu os 7 mergulhos, diz a palavra. E ele foi liberto daquela lepra. Louvado seja o nome do Senhor. E o nome do Senhor foi glorificado. Que coisa linda. Deus faz uma obra na nossa vida, dentro da nossa família. E o nome dele é glorificado. O nome dele é exaltado. Porque só ele é Deus. Só ele é digno de ser glorificado e exaltado, minhas amadas irmãs. Que você venha ser curada. Que você venha ser liberta da lepra.
porque Jesus é especialista em curar, salvar e libertar. Que Deus te abençoe, que fique esta palavra no seu coração, minhas amadas irmãs. Seja liberta da lepra, seja curada em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, você e sua casa e sua família, que venha ter uma semana abençoada, recheada de bênção, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo.